Você é daqueles que propõe uma solução logo de cara quando alguém está passando por um momento difícil? Mas será que é isso que as pessoas, e principalmente as crianças, precisam quando estão tristes, frustradas ou com raiva? Eu era assim, tinha solução para tudo e achava que tornava tudo mais simples. Mas depois eu descobri e aprendi a agir de uma outra forma. Uma forma que eu gosto quando agem comigo. Vamos aproveitar o livro Coelho Escutou para falar sobre isso? Olá, eu sou o Igor Tanuri, pai do Arthur e do Heitor, e esse é o Pai Descer no Paraíso. Conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e, por que não, sobre maternidade, com o intuito de compartilhar conhecimento e experiências com você, que é papai, que é mamãe e que é cuidador de uma criança. Mas antes de mais nada, faça o papai feliz. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado em caso de novos conteúdos e não deixe de curtir o vídeo, clique aí no joinha. E se você está nos acompanhando pelo podcast, se inscreva no nosso canal, clique no maisinho para adicionar esse episódio à sua biblioteca e compartilhem com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, para que o Pai Descer no Paraíso possa impactar positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães e de cuidadores. Eu era daqueles que tinha solução para tudo, ou então minimizava a situação achando que já tinha descoberto uma saída. Se alguém estava triste, eu tentava fazer alguma piada para tentar alegrar a pessoa. Se a pessoa chegava comigo demonstrando medo ou falta de esperança, eu tentava mostrar o lado positivo das coisas, de que tudo daria certo e que ela não precisava se preocupar com aquilo, era só seguir um determinado caminho. Dessa maneira, em alguns momentos, eu era até mesmo inconveniente, sugerindo coisas que não faziam sentido nenhum, pelo menos na perspectiva hoje, com o entendimento que eu tenho hoje. E esse livro aqui, O Coelho Escutou, ilustra muito bem tudo isso. Na grande maioria das vezes, as pessoas não querem soluções, não querem indicação de saída, elas só querem um colo, querem um abraço, querem ser ouvidas, querem espaço para poder, às vezes, extravasar ou só ficar calada, dependendo do seu momento. E isso, às vezes, é muito difícil de ser entendido. Principalmente quando a gente está nessa rotina frenética de resolver problemas, de um monte de responsabilidades, essa correria da nossa vida, a gente acaba querendo resolver tudo e deixa, muitas vezes, de estar no presente, de compreender, de acolher. E as pessoas, às vezes, só querem estar com uma companhia, só querem um apoio. Algumas só querem ouvido, algumas querem um ombro, um abraço, um colo. E quando eu falo pessoas, eu incluo aqui as crianças também. Isso tudo me faz lembrar de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás do Marcos Mion. Ele falava sobre como todo mundo gosta de melhorar a oratória, o seu poder de argumentação, se preocupa em falar melhor, mas esquece de treinar também a escutatória. Hoje a gente escuta falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a importância da escuta ativa, sem questionamentos, sem julgamentos, mas é algo que a gente ainda precisa internalizar. Acho que colocar e praticar no nosso dia a dia. Eu acho que para muitas pessoas isso é muito difícil, como era para mim. E esse livro, que tem tradução em diversas línguas, conta a história de um menino Vitor, que estava construindo um castelo de blocos, quando de repente o castelo desabou. Voou peça para tudo quanto é lado. E aquilo deixou ele arrasado, bastante triste, bastante frustrado. E depois que isso aconteceu, vários animais ficaram sabendo daquilo. E cada um, à sua maneira, foi até Vitor para tentar ajudá-lo naquela situação. A galinha chegou e sugeriu: Vitor, você precisa falar sobre isso, precisa colocar isso para fora. Só que o Vitor não queria falar sobre isso. E como ele não atendeu a sugestão dela, ela foi embora. Depois chegou o urso, que falou que ele tinha que gritar, que liberar aquela raiva toda. Só que o Vitor não estava afim de gritar, não estava afim de extravasar a raiva que ele estava sentindo. E aí o urso também foi embora. E aí chegou o elefante e falou: Vitor, você tem que montar de novo, do jeitinho que era antes. Só que o Vitor estava tão desolado que ele não lembrava como é que era o castelo. E aí o elefante também foi embora. Aí chegou a hiena sugerindo que ele risse de tudo aquilo porque seria melhor, mas o Vitor também não queria rir sobre aquilo. Veio o avestruz dizendo que o melhor era fingir que nada tinha acontecido.
também não teve a sua sugestão atendida e acabou indo embora. O canguru veio e falou que era melhor jogar tudo fora. A cobra falou que ele precisava brigar com alguém para poder extravasar todo aquele sentimento. Mas cada um desses animais foi embora a partir do momento que viram que a sua sugestão não era atendida. Ele estava num momento que ele não queria fazer nada. Ele queria ficar quietinho. Até que chegou o coelho, bem devagarzinho. Tão devagarzinho que o Vitor nem percebeu inicialmente. O coelho foi se aproximando e só ficou do lado do Vitor. Isso é um negócio interessante. Às vezes, com as nossas crianças, a gente quer impedi-las de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir frustração. Só que a gente se esquece. Se a infância é o período para eles aprenderem tudo aquilo que vai ser necessário para a vida adulta, essas são oportunidades que eles têm de aprender a lidar com esses sentimentos. E o nosso papel é ajudá-los a lidar com isso. E não tentar fingir que nada aconteceu, ou tentar ignorar, ou tentar tirar aquele sentimento de dentro dele, porque isso não vai acontecer. Eu dizer que é besteira ou tentar minimizar não vai fazer a tristeza ir embora. Eu ignorar não vai fazer a tristeza ou a frustração se dissipar. Da mesma forma, é importante a gente entender que a criança ela pode sentir tudo, da mesma forma que nós também. Sentir medo, tristeza, raiva, frustração não faz de nós ou de uma criança fracos. Pelo contrário, é aprendendo a lidar com esses sentimentos que vai fazer com que a gente se fortaleça. O que vai nos fazer fraco é ter medo de sentir algo, ter vergonha de sentir algo. Por isso é super importante a gente permitir que as crianças externem aquilo que elas estão sentindo, sem censurar, sem ridicularizar, sem tentar envergonhá-la por aquilo, porque isso não vai fazer a situação se resolver. Eu não quero dizer aqui que a gente tem que ficar incentivando aquelas lamentações eternas, aquelas reclamações sem fim e que não fazem sair do lugar, não é isso. Mas a gente tem que respeitar o momento do sentimento, como ele acontece, e esperar o momento da criança para ela poder reagir. A partir do momento que eu apoio, eu incentivo e eu fortaleço essa capacidade dela em lidar com os próprios sentimentos, ela vai tendo mais habilidade em fazer isso sozinha. Mas no início isso vai ser de fato difícil para ela, como já foi para a gente algum dia ou como pode ainda ser para a gente nos momentos atuais. Então o coelho se aproximou de Vitor e ficou um tempinho ali do lado dele sem dizer nada. Até que Vitor olhou para ele e perguntou se ele podia ficar lá com ele, sem falar nada, só ficar do lado. E ele topou. Depois o Vitor quis falar sobre o que tinha acontecido. E o coelho estava ali e simplesmente escutou. Depois o Vitor gritou, lembrou de como era o seu castelo, do jeitinho que ele tinha montado, riu da situação, desabafou como que tinha sentido tanta vergonha que queria se esconder, como que teve vontade de jogar tudo aquilo fora e até de brigar com alguém. E o coelho continuava ali do lado, simplesmente escutando, sem questionar, sem julgar, apenas sendo presente e ouvindo atentamente aquilo que o Vitor falava com ele. Até que Vitor, de repente, começou a falar sobre os seus planos de reconstruir todo o castelo e como que ele estava super animado para fazer isso. Cara, é uma história simples, mas ao mesmo tempo fantástica. Eu me identifiquei muito com o Vitor e eu tenho certeza que vocês também podem se identificar muito com o Vitor, relembrando momentos desafiadores que vocês passaram em suas vidas, não somente como criança, mas também como adulto. A importância de escutar, a importância da escuta ativa. Esse livro é uma opção sensacional para as crianças, mas também para todos nós adultos, para refletirmos muito sobre isso, sobre a forma como nós gostamos com que ajam conosco e para entender que a gente não precisa resolver tudo. Às vezes, a maior ajuda vai ser somente em estar do lado e escutar de verdade. Então que nós possamos estar presentes e escutar mais, treinar mais a nossa escuta ativa para deixar nossa ansiedade de lado e somente escutar e acolher
oferecer um colo, oferecer um abraço e respeitar o momento e o tempo da criança ou do adulto que a gente estiver apoiando. Então o recado de hoje é esse, e de novo, se você gostou desse conteúdo, curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha se você está acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho para ser notificado em caso de novos conteúdos. E se você estiver nos acompanhando pelo podcast, não deixe de se inscrever aqui no nosso podcast, clique no maisinho para acrescentar esse episódio à sua biblioteca, e todos vocês compartilhem com seus familiares, com seus amigos, com todos aqueles que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, para que a gente possa impactar positivamente um número cada vez maior de papais, de mamães, de cuidadores, de famílias. Um forte abraço e até o próximo episódio.